A escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso é provavelmente uma das mais importantes da sua geração, autora de 5 romances, de uma antologia de contos, tem obras publicadas em mais de 10 países, entre os quais aqui a França. Vem a Paris apresentar Eliette, A Vida Normal, traduzida para francês pelas Editions Chandagne, com tradução de Élodie Dupont. Dulce Maria Cardoso é a nossa convidada de hoje. Boa tarde, Dulce. Boa Obrigada tarde. por aceitar este convite. Muito obrigada, eu. Dulce vem apresentar-nos Eliette, a protagonista deste livro. Eliette nasce pouco depois da Revolução. Conta-nos na primeira pessoa o dia-a-dia desta protagonista, que poderia ser banal, de uma família portuguesa. O espaço da narrativa é Cascais, mas quase sempre em espaços interiores. A ação centra-se sobretudo no ano de 2016. Eliette cresce num cenário de pós-ditadura. Passa por várias crises económicas, pertence ao que podemos considerar uma classe média portuguesa. Quem é esta personagem? Quem é Eliette? Bom, a Eliette simbolicamente nasceu no ano da Revolução, portanto tem tanto tempo quanto a Revolução Portuguesa e ela própria se define durante o romance como uma mulher normal. Ela diz de si própria que não tem nada de especial, nem o aspecto físico, nem as qualidades, nem sequer a vida. E esse foi um dos desafios do romance. Normalmente os romances, as personagens ou são excepcionais, ou então são personagens normais, mas estão em condições excepcionais, como por exemplo foi o caso do meu anterior romance, O Retorno, não é? Era também uma família normal, mas em condições históricas excepcionais. Aqui não temos nada disso, temos, portanto, uma normalidade que tem várias... quer dizer, há várias razões para isto ser assim. Uma começa por ser pessoal, que é o facto de eu nunca ter tido essa tal normalidade na minha vida. Aconteceu assim. Tive sempre uma vida bastante acidentada e, portanto, sempre com muitos antes e depois que não me permitiram ter uma vida como as que eu via dos meus colegas, por exemplo. Depois também tem a ver com a ideia do Salazar, que emoldura o romance, e foi com este conceito da vida normal que o Salazar convenceu os portugueses a aceitarem uma ditadura tão longa. E, portanto, e depois também porque eu queria falar da mudança, porque eu penso que nestes tempos, e não me estou a referir à pandemia, isto foi escrito antes da pandemia, a pandemia só veio acentuar isso de forma avassaladora. São tempos de mudança, não é? Nós estamos num tempo de mudança e eu queria falar da mudança, mas falar da mudança numa família que ela própria já está a mudar ou numa personagem que é excepcional não me faria muito sentido, seria um pleonasmo e, portanto, são estas razões todas que justificam esta personagem normal, de aspecto normal e qualidades normais. E uma das questões que persiste ao longo do livro é a expectativa de perceber se Eliette vai conseguir libertar-se dessa herança de que falava e se a história de Eliette com H pequeno se liberta dessa história com maiúscula. O romance começa, como já falou, com uma referência a Salazar e termina com uma carta do ditador. Existe logo no início este confronto entre duas personagens completamente antagónicas, entre a autoridade e a submissão, apesar de não serem personagens que se vão confrontar ao longo da história. O poder de uma personagem vai diretamente interferir na falta de poder da outra. Sim, quer dizer, eu também com esta família, com a Eliette e com a sua família, eu também estou a tentar traçar um retrato da história de Portugal recente, da história recente de Portugal. E eu acho muito difícil, quer dizer, a Revolução do 25 de Abril acabou com as manifestações mais agudas da ditadura, não é? Evidentemente, acabou com os presos políticos, com a censura, com todas essas manifestações facilmente visíveis de uma ditadura. Mas não acabou porque as revoluções nunca conseguem fazer isso com a mentalidade. E, portanto, a mentalidade continua e continuou
na educação das pessoas que tinham vivido aquele tempo e assimilado aqueles valores, que os transmitiram aos seus filhos, que depois os transmitiram aos seus filhos, e que, portanto, são precisas várias gerações para que nós possamos dizer que estamos livres de uma corrente de pensamento ou de um sistema de valores. No caso português, a ditadura foi especialmente longa, foi muito longa, foi uma ditadura com características especiais. O Salazar construiu-se como uma muito boa personagem, porque normalmente os ditadores vivem numa opulência, distantes do seu povo e com atos particularmente cruéis. O Salazar não fez nada disso, foi um asceta, casou-se com a pátria, pagou o seu próprio funeral e portanto, tornou-se muito amado, de facto, pelos portugueses. E mesmo muitas pessoas que não concordavam com a política dele admiravam-no enquanto estadista. Isso ainda torna mais difícil rejeitar a herança, não é? Porque ainda hoje, quando há casos de corrupção em Portugal, vem logo a ideia de o Salazar não enriqueceu. Como ele dizia, se me virarem ao contrário quando eu morrer, não encontrarão um tostão. E, portanto, esses valores de uma honestidade e de um amor à pátria que nos manteve o Império intacto, apesar da pressão internacional do pós-guerra, isso é tudo muito valorizado e não é trabalhado. E, portanto, a Eliette, este romance é uma metáfora que parte do princípio que ele teve, de facto, herdeiros físicos, não só estes herdeiros ideológicos e afetivos. Eliette vai ou não livrar-se dessa herança com a mesma dificuldade que um país se livra ou não dessa herança. Neste caso, parece-me que estamos a caminhar no mau sentido, porque, na verdade, Portugal acabou de eleger o André Ventura, não é? Portanto, acho que por todo o mundo o populismo está a ganhar terreno e os fascismos e uma forma repressiva de pensar o Estado, e Portugal, que eu achava que estava a salvo porque tivemos uma revolução muito recente, não está a salvo também, não é? E já tem um deputado no Parlamento que veicula esses valores. Portanto, o futuro não está a parecer assim tão brilhante. Este romance é narrado na primeira pessoa, é uma porta aberta no universo mais íntimo desta personagem, na rotina de Eliette. Revemos-nos em algumas destas nossas rotinas, nas nossas insatisfações, e existe logo uma identificação muito evidente com esta personagem, com Eliette. Dulce, este livro é uma proposta para refletirmos sobre alguns dos nossos comportamentos. Sim, mas isso toda a literatura deve ser, ou indo mais longe, todas as formas de arte, não é? A arte sublima a realidade, como se a sintetizasse para nós podermos apreender de forma mais rápida e mais simples, não é? Porque a realidade é muito complexa e é quase inapreensível. Mas o que as propostas artísticas fazem é exatamente sintetizar para que nós possamos mais facilmente abarcar o todo. E mas aqui neste livro, no seu livro, existe uma identificação que nos vai aproximar e que nos vai talvez criar uma espécie de espelho. Sim, mas a literatura depois nisso tem essa vantagem, que é a possibilidade de criar personagens, não é? Estas pessoas de letras, de papel, que funcionam muitas vezes como espelhos, e muitos de nós gostamos do que vemos refletido e muitos de nós detestamos. E tem acontecido isso com a Eliette. A Eliette tem provocado assim, umas reações muito fortes. A Eliette, eu estou convencida que, em termos de condição humana, nós mudamos muito pouco. E é por isso que o Shakespeare ainda é tão atual. Portanto, nós mudamos muito pouco naquilo que são os nossos sentimentos base, o ódio, o amor, a sede de poder, a traição, tudo isso, a inveja, tudo isso, isso permanece. Mas a maneira como nós expressamos esses sentimentos, a maneira como esses sentimentos podem ser expressos, muda significativamente consoante a conjuntura. E este tempo trouxe novidade.
nunca estivemos todos tão ligados simultaneamente, nunca nós neste momento temos uma espécie de cérebro portátil, não é? Que é o telemóvel. Uma extensão, sim. É uma extensão com um cérebro na nossa mão, em vez de ter só na nossa cabeça. E nunca o acesso ao outro foi tão fácil, neste sentido das redes sociais. Nunca a legitimação também foi tão fácil e tão rápida e tão efêmera e tão cruel. E o coletivo é agora outra coisa. E nós somos animais sociais, somos animais de pertença e precisamos desesperadamente das ações coletivas. E neste momento o que acontece é que o coletivo é praticamente virtual. E agora com a pandemia ainda mais. Mas já era antes, é praticamente virtual. As grandes manifestações coletivas são agora o futebol, os concertos de música aqui e ali, mas que não são... no início digamos, não há muito tempo, a minha mãe, por exemplo, o coletivo ela vivia numa aldeia e o coletivo era aquela aldeia com aqueles habitantes e tudo se passava ali e eles participavam de tudo, dos casamentos, dos batizados, ainda havia a missa ao domingo e as romarias e, portanto, a vida era essencialmente coletiva. Quando se foi para a cidade, o coletivo perdeu muito, mas ainda havia a noção de bairro, ainda havia a noção de... Os cinemas ainda tinham 3 intervalos para as pessoas poderem conviver, e etc. E depois fomos-nos apequenando cada vez mais, passamos para núcleos muito mais pequeninos de família e amigos, já não se ia quase ao cinema, mas via-se televisão, mas ainda em família, para chegarmos agora em que praticamente não há coletivo. E o que há são uma pessoa e um ecrã, não é? É a pessoa e o ecrã, portanto, cada um vê o que lhe apetece, cada pessoa, mesmo que uma família, os membros de uma família, acontece muitas vezes estar cada um com o seu ecrã a ver o que lhe apetece ou a falar com quem lhe apetece. Isto é novo e os problemas que traz também são novos, e a mim interessou-me pensar sobre isso. As relações familiares que ocupam sempre um espaço privilegiado nos seus livros. E neste romance encontramos a dinâmica familiar da Eliette, do Jorge e das miúdas, como descreve a personagem narradora deste livro, que transparece também a aceitação e quase um fardo e um reflexo de uma família da sociedade portuguesa. Pois, ela é portuguesa, não é? Mas poderia ser sim, outra sim, nacionalidade. Sim, claro. Não, eu nisto, eu calhei nascer portuguesa, não tenho em relação a Portugal um orgulho, nem uma culpa, também é verdade. É só um facto da minha biografia, mas na verdade estou condenada a pensar em português, porque é a língua que eu domino melhor, e também a saber da realidade portuguesa, porque é lá que eu vivo. E como a mim não me faz sentido escrever sobre... Ou seja, nunca talvez escrever ficção científica me interessasse, mas uma vez a falar de pessoas faz-me sentido escrever sobre aquilo que eu sei. E aquilo que eu sei é isto, são as vidas portuguesas. E sim, nisso é eminentemente portuguesa e nem poderia ser de outra maneira. E isso orgulha-me, ou seja, eu acho, ainda quando o livro é publicado, muitas pessoas ainda há 2 dias me disseram que a Eliette podia também ser francesa, e há 2 dias ou hoje me disseram, e acredito que sim, porque há a tal universalidade do sentir que é igual em todos. Mas depois as características... Os detalhes, sim. Sim, aquelas pequeninas coisas são portuguesas, porque sou portuguesa e porque escrevo em português. E esses novos suportes de comunicação que estão muito bem descritos neste romance e tem momentos hilariantes, nomeadamente quando a Eliette instala o Tinder, se inscreve e compara precisamente o Tinder ao Half-Life, que é um jogo de computador que o Jorge, o marido, costumava jogar. A Eliette cria uma personagem, que é a Mónica, que consegue uma data de matches, 57, dezenas de encontros virtuais, e quanto mais ela entra neste jogo, como ela descreve, um jogo viciante, mais se sente só.
Pois, porque se calhar não era isso que ela exatamente procurava, não é? Se calhar essa abundância e essa possibilidade de conhecer o outro mais nos demonstra quão impossível é chegar ao outro ou quão impossível é sentirmos completos. Nós somos existencialmente incompletos, não é? Mas durante algum tempo acreditamos, e alguns de nós ainda acreditam, que havia no mundo inteiro, uma alma gêmea que nos iria completar e iríamos ser felizes para sempre. E isto, durante muito tempo, a ficção organizou-se desta maneira. Agora, é preciso ser muito, muito, muito crédulo para pensar assim, porque olhando para as pessoas que vivem sozinhas e o número aumenta todos os anos, olhando para as taxas de divórcio, olhando para uma série de coisas, nós percebemos que se calhar não é assim tão fácil esse conceito de alma gêmea, encontrar a alma gêmea, e que se calhar esse conceito de alma gêmea até nos torna infelizes, porque na verdade se calhar não existe essa alma gêmea, é alguém que nos faz feliz em determinados aspectos da nossa vida e que não há uma pessoa que nos providencie tudo, não é? Como antes a ficção nos fazia acreditar que aparecia o homem ou a mulher ideal, que iria ser o bom pai de família, que iria tomar conta de tudo, etc. Ou a boa mulher de família. Então, isto não é sexista neste caso, se bem que a sociedade fosse muito machista, mas... Portanto, agora já percebemos que não, e percebendo que não, então o que é que nos resta? É esta solidão existencial? É este andar sozinho pela vida? O que é que nos resta? E se calhar temos que ser lúcidos e perceber que se calhar temos de fazer aqui algumas mudanças no pensamento, até porque felizmente agora há muitas minorias silenciosas que começaram a ter voz e portanto agora já nem sequer se trata de rapaz que conhece rapariga e são felizes para sempre, agora a rapariga conhece rapariga, rapaz conhece rapaz, ou rapaz conhece rapariga rapaz, portanto todas as combinações são possíveis e ainda bem que assim são e portanto tudo isto nos vai mudando o padrão, não é? Heterossexual, caucasiano, enfim, aquela família idílica que herdámos do pós-guerra e que Hollywood também soube glorificar. Eliette quebra também com este ideal de mulher, uma mulher antecipada e que pode ter comportamentos desvirtuados aos olhos de uma sociedade conservadora, e é interessante ver essa evolução da personagem que de certa forma se liberta. Mas ela tem muita culpa, tanto é que o livro também pode ser visto como uma radiografia de uma traição, ou seja, ela não decide trair. Ela, primeiro, como ela diz, acorda inscrita no Tinder sem saber bem que se inscreveu, ou seja, como se os copos que bebeu fizessem fazer aquilo e de repente ela estava inscrita. E depois ela ia comparando, ela foi comparar, isto é um jogo, é como o Jorge a caçar Pokémons, o marido, e portanto ela também fazia os matches assim. Portanto ela vai criando desculpas até estar numa situação de não retorno. E mesmo e isso acontece a muitos de nós, em muitas alturas da vida, de nós irmos avançando com desculpas até nos colocarmos numa situação de não retorno. E mesmo quando ela se coloca na situação de não retorno, ela fica ainda mais próxima do marido, porque diz, na verdade, eu já era infiel por pensamentos e agora que sei que isso não tem importância, no sentido que fui infiel e percebi que nada põe em causa a minha vida, portanto, que eu posso continuar com a minha vida. Evidentemente, também, aparentemente não pode, porque depois vai mais um passo e depois já não são só os casos do motel, já é o Duarte, e portanto, mas não há... ela não decide e não executa, portanto, ela vai, como todos nós, penso eu, ela vai se enganando para ir fazendo uma coisa que ela sabe ou pressente que está errada e que não a deve fazer. E sobre esta ruptura de estigmas, a vida normal, no final das quase 300 páginas, Eliette deixa-nos uma questão em aberto. Está previsto uma segunda parte? Pois está. Não, isso está pensado. Não iria fazer essa maldade ao leitor de o deixar pendurado, ainda que eu entenda que esse é um romance autónomo, ou seja, haverá uma segunda parte que explicará
a existência da tal carta, de onde é que apareceu a carta, evidentemente, e explicará a peripécia, como eu digo, mas a peripécia não é o mais importante do romance. O que é o importante é, digamos, neste caso, o pensar o que é hoje a família, como é que é hoje uma família e quais são os desafios que as famílias enfrentam com estas mudanças todas. Portanto, eu considero este romance autónomo, e haverá outro romance que explicará essa parte e que depois continuará também para outros assuntos que ainda me interessam falar, ainda com a Eliette, ainda a propósito da Eliette, sim. Este livro faz parte de um dos 15 12 romances. agora, 12. 12 Agora, romances. já houve uma segunda lista. Assim, que foi publicada hoje ou ontem, estes dias, não foi? Há uns dias, sim. Estamos a falar do prémio Sim, Femina, sim, da qual consta a Dulce sim. Maria Cardoso e a Eliette, já conquistou o público francês. Não, para mim já é muito bom estar. E não digo isto porque as pessoas dizem, evidentemente gostaria muito de ganhar, de mentiria se não dissesse isso, mas já é um privilégio e uma honra estar na lista, porque publica-se muito em França, publicam-se muitos romances em França e foram primeiro selecionados 15 e depois a lista foi reduzida para 12 e as pessoas, os escritores e as obras que constam na lista são muito bons. Portanto, estar lá Eliette já é muito bom. E pronto, e agora é continuar, ou seja, passando outra seleção ou não passando outra seleção, é continuar, e eu espero que a Eliette em França encontre tantos leitores como encontrou em Portugal e que acima de tudo que as pessoas se divirtam a ler, porque também eu falei aqui de muitas coisas teóricas que me passam pela cabeça quando escrevo, mas a principal é contar uma história que divirta as pessoas, que as pessoas passem um bom bocado, porque também é para isso que os livros servem. Muito obrigada, Obrigada Dulce Maria Cardoso, por ter vindo aqui apresentar-nos esta obra Eliette, A Vida Normal, agora traduzida em francês. Era a escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso, a nossa convidada de hoje. Muito obrigada.